Números 3. A tribo de Levi. Números 3 versículo 1. Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Números 3 versículo 2. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Números 3 versículo 3. São esses os nomes dos filhos de Arão, que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. Números 3 versículo 4. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano, no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. Números 3 versículo 5. O Senhor disse a Moisés. Números 3 versículo 6. Mande chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Números 3 versículo 7. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Números 3 versículo 8. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Números 3 versículo 9. Dedique os levitas a Arão e a seus filhos, eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Números 3 versículo 10. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Números 3 versículo 11. Disse também o Senhor a Moisés. Números 3 versículo 12. Eu mesmo escolho os levitas entre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus. Números 3 versículo 13. Pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo o primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos. Serão meus. Eu sou o Senhor. Números 3 versículo 14. E o Senhor disse ainda a Moisés no deserto do Sinai. Números 3 versículo 15. Conte os levitas pelas suas famílias e seus clãs. Serão contados todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Números 3 versículo 16. Então Moisés os contou, conforme a ordem que receberá do Senhor. Números 3 versículo 17. São estes os nomes dos filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Números 3 versículo 18. São estes os nomes dos clãs gersonitas, Libni e Simei. Números 3 versículo 19. São estes os nomes dos clãs coatitas, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Números 3 versículo 20. E estes são os nomes dos clãs meraritas, Mali e Muzi. Foram esses os líderes dos clãs levitas. Números 3 versículo 21. A Gerson pertenciam os clãs dos Libnitas e dos Simeitas, eram esses os clãs gersonitas. Números 3 versículo 22. O número de todos os que foram contados do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi 7.500. Números 3 versículo 23. Os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. Números 3 versículo 24. O líder das famílias dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Números 3 versículo 25. Na tenda do encontro os gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro. Números 3 versículo 26. Das cortinas externas do pátio,
da cortina da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, das cordas, e de tudo que estava relacionado com esse serviço. Números 3 versículo 27. A Coate pertenciam os clãs dos Anramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas, eram esses os clãs coatitas. Números 3 versículo 28. O número de todos os do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi 8.600. Os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Números 3 versículo 29. Os clãs coatitas tinham que acampar no lado sul do tabernáculo. Números 3 versículo 30. O líder das famílias dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Números 3 versículo 31. Tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam, da cortina e de tudo que estava relacionado com esse serviço. Números 3 versículo 32. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário. Números 3 versículo 33. A Merari pertenciam os clãs dos Malitas e dos Musitas, eram esses os clãs Meraritas. Números 3 versículo 34. O número de todos os que foram contados do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi 6.200. Números 3 versículo 35. O líder das famílias dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiaiú, eles tinham que acampar no lado norte do tabernáculo. Números 3 versículo 36. Os Meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios e de tudo que estava relacionado com esse serviço. Números 3 versículo 37. Bem como das colunas do pátio ao redor, com suas bases, suas estacas e suas cordas. Números 3 versículo 38. E acamparam a leste do tabernáculo, em frente da tenda do encontro, Moisés, Arão e seus filhos. Tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário teria que ser executada. Números 3 versículo 39. O número total de levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos os do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi 22.000. Números 3 versículo 40. E o Senhor disse a Moisés: conte todos os primeiros filhos dos israelitas, do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima e faça uma relação de seus nomes. Números 3 versículo 41. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas e os rebanhos dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Números 3 versículo 42. E Moisés contou todos os primeiros filhos dos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Números 3 versículo 43. O número total dos primeiros filhos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, relacionados pelo nome, foi 22.273. Números 3 versículo 44. Disse também o Senhor a Moisés. Números 3 versículo 45. Dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Números 3 versículo 46. Para o resgate dos primeiros 273 filhos dos israelitas que excedem o número de levitas. Números 3 versículo 47. Recolha 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas.
Números 3 versículo 48. Entregue a Arão e aos seus filhos a prata para o resgate do número excedente de israelitas. Números 3 versículo 49. Assim Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Números 3 versículo 50. Dos primeiros filhos dos israelitas ele recolheu prata no peso de quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. Números 3 versículo 51. Moisés entregou a Arão e aos filhos dele a prata para o resgate, conforme a ordem que receberá do Senhor.